tá melhor, né? Que o currículo da pastora Renata é um currículo forte, mas o maior de todos é serva do Deus vivo. E eu tenho Amém. É certeza isso. que Deus vai usar ela. Uma pastora amiga, mulher de Deus, e que a gente tem o prazer e a honra de ouvir nesta manhã. Pastora Renata, deixa Deus te usar, minha amiga. Amém. Bom dia a todos. Shalom, shalom. Já declaro sobre as nossas vidas, né? Um dia de bênção, de vitória. E eu tenho certeza que essa semana será uma semana de grandes realizações e de muita coisa boa, porque tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável, né? E tudo está cooperando para o nosso bem. Então, quando nós entendemos isso, as coisas ficam mais leves, né? Então, é uma honra para mim, obrigada, irmã Cris, a toda a sua família, ao mães e filhos, por confiarem em mim mais uma vez, né? Para que a gente pudesse estar aqui compartilhando da palavra do Senhor nessa manhã. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que é sobre uma mulher. É sobre uma mulher, mas tudo o que aconteceu na vida dela serve para todos nós, como filhos do Senhor, como pessoas que queremos ter a nossa casa bem desenvolvida, uma família abençoada. Então, eu tenho certeza que vai ser uma palavra de bênção para a nossa vida. Eu tenho aprendido muito com essa mulher e não só eu, mas muita gente tem aprendido muito com essa mulher e vai ser bênção para nós. É Atos, capítulo de número 16, o versículo de número 14. Nós vamos falar sobre Lídia. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre Lídia? Então vamos lá. Nós vamos entender como é que Lídia passou a governar com autoridade. Não só uma autoridade divina, mas depois que ela recebe essa autoridade, ela passa a governar também com autoridade emocional, espiritual, e é uma mulher que transforma a casa dela em uma base apostólica. A sua casa tem sido. Qual a característica que a sua casa tem tido? Qual a característica que você tem dado, né, à sua família? As pessoas quando olham para sua casa, para sua família, o que é que elas têm visto? A casa de Lídia, quando todos olhavam, depois que ela recebe Jesus em casa sim, tá, gente? Estou dizendo, Jesus não foi na casa dela pessoalmente. Quando ela aceita Jesus, quando ela se converte ao cristianismo, a casa dela passa a ser uma base apostólica, né? Então, o versículo-chave que nós vamos ler é o versículo de número 14 aí do capítulo de número 16, que diz assim: E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para atentar às coisas que Paulo dizia. Então, o objetivo dessa palavra, dessa troca de palavras que nós vamos ter aqui hoje, é levar com que todos nós venhamos a compreender que a autoridade ela não é apenas espiritual, mas também ela é emocional e prática. E que, como Lídia, nós também podemos ser sensíveis a Deus, sendo posicionados no mundo e influentes no reino. É isso que nós precisamos entender. Que nesses últimos tempos, gente, Lídia é um exemplar de uma pessoa dos últimos tempos. Ela foi uma mulher posicionada, com sabedoria, fé e influência. E é o que Deus tem nos chamado agora para os últimos tempos. Nos últimos tempos, agora, nós temos visto pessoas preocupadas com tantas coisas, em adquirir, em trabalhar, em enriquecer e distraídas com tantas coisas, sendo que Deus tem nos chamado para nos posicionarmos. Posicionarmos, sim, para mostrar para o mundo quem somos, o que acreditamos, o que carregamos
e, ao mesmo tempo, nos posicionar emocionalmente, com sabedoria, com fé e influência, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. E nós vamos entender um pouquinho hoje o que que, o que que nós vamos aprender com isso, sobre a história de Lídia. E quando nós vemos a história de Lídia, nós começamos a nos comparar, se realmente nós temos nos comportado como Lídia. Está aparecendo uma mensagenzinha aqui. Se nós temos nos comportado como Lídia. Porque o comportamento dela nos gera, assim, uma ativação, nos gera uma movimentação para aquilo que Deus quer de nós. Lídia era uma mulher, fica claro, ela era uma mulher não apenas próspera, que ela corria bem em tudo na vida dela, mas ela era uma mulher rica. Ela era vendedora, ela era empresária, ela vendia na época um dos tecidos mais caros, ou o tecido mais caro da época, que era púrpura, que era para se fazer vestes reais. E ela lidava com pessoas de elite, somente com pessoas de alta classe. Então ela era influente, ela sabia entrar e sair de todos os lugares. Ela era uma mulher onde todos sabiam quem ela era. Ah, é a Lídia, a comerciante, a vendedora, a empresária. Ela era de Tiatira, mas morava em Filipos, trabalhando, cuidando da casa. Ela tinha família, ela tinha até casa própria. E ela era simpatizante do judaísmo, ela não era convertida, mas ela já era uma mulher simpatizante ao judaísmo. Quando a gente vai vendo a história dela, a gente percebe que ela era uma mulher simpatizante. Então, o perfil que nós vemos aqui da mulher de Lídia era uma mulher de negócio que vendia púrpura, que era um tecido valiosíssimo, de só pessoas mesmo da nobreza que usava, pessoas de elite, né, que usavam. Ela também era uma mulher influente, que não basta apenas você ser empresário, ter um título, você tem que ser influente. O que é ser influente? É você saber sair, chegar e sair de todos os lugares, é você ter voz no meio das pessoas, e ela conseguia isso. E por isso ela foi a primeira mulher convertida da Europa, empresária. Você imagina isso? Ela foi a primeira mulher convertida, a primeira mulher empresária, que influente, a primeira mulher convertida da Europa. E essa mulher, com a influência dela, ela não era somente espiritual, ela era influente, próspera e decidida. Quantos de nós, filhos de Deus, temos perdido a nossa família, temos perdido bênçãos do Senhor para a nossa vida, porque nós não somos influentes, não somos posicionados e não somos decididos. Para que nós possamos receber as bênçãos do Senhor e as promessas de Deus se cumprir na nossa vida, nós precisamos ser influentes, posicionados, precisamos ter sabedoria, precisamos ter fé, coragem e precisamos sermos decididos, decidir aquilo que queremos. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e eu estava dizendo para ele: tudo é uma decisão. Até servir a Deus é uma decisão. Porque se a gente for olhar para tudo que a gente passa, para as lutas, para as dificuldades que a gente enfrenta servindo a Deus, a gente pode chegar a pensar. Eu estou falando aqui com pessoas maduras. A gente pode chegar a pensar: ah, eu vou deixar a Deus e vou viver uma vida normal, porque às vezes é. Mas não, servir a Deus é uma decisão. Eu sei quem é Deus, eu sei quem sou em Deus e decido servi-lo. A porta abrindo ou não abrindo, eu sendo curado ou não curado, o meu filho estando na igreja ou não estando, o meu marido convertido ou não, a minha esposa convertida ou não. Eu decido servir a Deus porque eu sei quem Ele é. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem Deus é. E eu decido servir.
Então, tudo é uma decisão. Eu decido viver tudo aquilo que Deus tem para mim, eu decido viver as promessas de Deus, e a gente começa a se movimentar de acordo com aquilo que vai nos levar para o propósito que Deus tem para nós. Mas tudo é uma decisão. Se nós não decidirmos, não vai. Se nós ficarmos parados esperando, não vai. As coisas não caem do céu. Eu costumo dizer, né? Aquele salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou e ouviu o meu clamor e atentou para mim e respondeu a minha oração. Gente, o original dessa palavra esperei com paciência não é do verbo esperar, é do verbo esperançar. É quando o salmista, o original da palavra diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e ele inclinou os seus ouvidos para mim e ouviu o meu clamor. Então, não é do verbo esperar. Ah, o salmo diz para a gente esperar com paciência. Eu estou esperando. Não. É colocar a sua esperança e ir agir, ir fazer, ir acontecer, decidir, realizar, conquistar. Não é ficar parado esperando, porque Deus não faz nada daquilo que nós precisamos fazer. Deus faz aquilo que nós não podemos. Lídia só era influente, uma mulher próspera, rica, abençoada, porque ela decidiu fazer em um mundo onde as mulheres não tinham voz, em um tempo onde as mulheres não podiam muito. Mas ela decidiu ir e fazer e acontecer, porque ela acreditava naquilo que ela estava sendo chamada, impulsionada a fazer. Então ela decidiu e foi. Só que ela tinha aí alguns princípios revelados. Ela tinha algumas coisas que mostram que ela tinha uma sensibilidade. Já já mais na frente nós vamos ver que Deus, aqui o versículo que nós lemos, fala, ó, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Ela não era convertida ainda, mas ela já temia o Senhor. Então ela já tinha uma sensibilidade à voz do Senhor. Então, nessa primeira história aqui de Lídia, que eu já estou discorrendo com vocês, a gente vê alguns já princípios revelados aqui, que Deus prepara o coração daqueles que o buscam, daqueles que acreditam nele. Então, nós precisamos, em meio a um mundo de tanta dificuldade, de tanta coisa ruim, a gente voltar para Deus. Voltar e entender e crer. Desenvolver uma fé. Fé e confiança, que chama emuná. Desenvolver essa fé, essa emuná em Deus. Essa fé e essa confiança de que Deus está no controle de tudo e tudo coopera para o nosso bem. Tudo. Que não há nada que possa escapar das mãos do Senhor. Outro princípio revelado aqui que é fé não nasce de uma emoção, mas da revelação. Não é através de uma emoção, ai, que bom, Deus, e começa a se emocionar com isso. Não. Fé nasce de revelação. Fé nasce do ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. Se nós não estamos ouvindo, se nós não estamos buscando a Deus, lendo a palavra, a nossa fé não é desenvolvida. Não adianta a gente tentar desenvolver a fé através de uma emoção, que não vai. E vemos aqui também que a obediência de Lídia foi imediata. Quando ela ouve a palavra, a partir daquele momento ela já começa a obedecer. E quantos de nós já conhecemos a Deus? Já estamos no Mães e Filhos. Já estamos servindo a Deus. Mas nós temos dificuldade em obedecer à voz do Senhor. Quantos de nós já estamos aqui na caminhada com Deus e estamos com dificuldade em desenvolver a obediência, e sendo que a obediência é que vai nos levar ao cumprimento da promessa de Deus para a nossa vida. Sem obediência não vai. Sem obediência a gente não vê milagre, a gente não vê promessa cumprida, a gente não vê aquilo que Deus tem para nós sendo manifesto na nossa vida. Sem obediência, a gente não consegue ver a nossa casa sendo próspera debaixo das bênçãos do Senhor. Às vezes, temos aqui
Várias pessoas que podem estar buscando. Deus, eu estou orando, 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 e não consigo ver a minha família aos pés do Senhor. Eu não consigo ver os meus filhos aos pés do Senhor. A mudança na vida da minha esposa, a mudança na vida do meu marido. Mas você está obedecendo aquilo que Deus tem te pedido? Você está obedecendo aquilo que Deus tem falado para você? O maior milagre aqui que nós vemos na história de Lídia, depois você lê toda a história. O maior milagre aqui da história de Lídia não foi ela ser próspera, uma mulher dinâmica, desenvolvida, uma mulher rica, de posses, um título de mulher bem-sucedida. Não, não foi isso. Mas sim foi a disponibilidade dela em cumprir a vontade de Deus. Quando ela teve um encontro com Deus. Quando ela vê aqui, ó, tá aqui no 14 e depois no 15, dizendo, ó, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Ela logo abriu o coração para ser obediente aos princípios do Senhor, abrindo a porta da casa dela e fazendo da casa dela uma casa apostólica. A sua casa, a sua casa tem sido casa de você que decide. A sua casa tem sido uma casa de apoio? Tem sido uma casa onde as pessoas entram e desejam estar? A sua casa tem sido uma casa onde quem chega na cidade fala: o meu desejo era se hospedar, era tomar um copo d'água, era tomar um café com pão de queijo na casa da Cris. Porque é uma casa que a gente entra, chega e tem o desejo de ficar, de permanecer. E isso nós vemos. Então, o maior milagre que nós vemos aqui é esse, é de vermos a disponibilidade, né, de, de obediência e de abrir. Ela abriu o lar, ela abriu os ouvidos e o coração à mensagem do Evangelho, aos princípios do Senhor. Então, nessa manhã, eu quero te convidar a abrir a sua casa. A casa dela virou uma igreja. A sua família é uma igreja. A sua casa é uma igreja. Não é só quando nós vamos congregar lá no templo, não. O culto, quando vai começar lá no templo, quando a gente está se arrumando para ir para o culto, o culto já começa em casa, na nossa casa, no nosso arrumar, no nosso preparar. Ou você se arruma para ir para a igreja brigando com os filhos, brigando com o marido, brigando com a esposa, e depois sai todo mundo e chega na igreja abraçando os irmãos. Tá? Mas veio de casa brigado com a esposa, brigado com o marido, brigando com os filhos, e uma gritaria: eu cheguei de culto, eu estou cansada, e pá. Como é a sua casa? O culto começa em casa, antes mesmo de chegarmos na igreja. E Lídia passou a viver isso instantaneamente. Ela encontra a palavra do Senhor, ela ouve a palavra que Paulo pregava e automaticamente ela aceitou viver tudo aquilo, viver tudo aquilo. Então nós temos umas lições práticas aqui a respeito de Lídia. Lídia era sensível à voz do Senhor. Eu quero te convidar a ter um ouvido sensível, buscando intimidade com o Espírito Santo através da oração, da busca da palavra. Isso tem que ser uma prática. Eu vou perguntar aqui, mas não precisa responder, é só para uma reflexão para você mesmo. Você lê a palavra de Deus todos os dias? Responda para você mesmo. Você pega a sua Bíblia todo dia? Ou não? É só quando dá tempo? Ah, pastor, eu não tenho tempo todo dia. Eu levanto muito cedo, deito muito tarde e pronto, a Bíblia, quando dá, eu leio um versículo. Então, eu vou te fazer outra pergunta. Você come todos os dias? Se alimenta todos os dias? O nosso espírito também precisa de alimento. O nosso espírito também precisa se alimentar. E a gente tira tempo para se alimentar todo dia. O nosso corpo, né, físico precisa se alimentar. E a gente tira tempo para comer todo dia. E por que que não tiramos tempo? A gente só tem tempo para fazer aquilo que é prioridade na nossa vida.
Se nós não estamos tendo tempo de ler a palavra de Deus todos os dias, é porque não é a nossa prioridade. E a gente procrastina. Procrastinação é isso. O povo cria tanta coisa para procrastinação que não precisa tanto. É só você dar prioridade àquilo que é importante. Você não vai procrastinar naquilo. Você não falta ao trabalho. Ah, hoje eu quero procrastinar. Hoje eu não vou trabalhar. Você não faz isso, faz. Não faz. Você não faz. Então, se você não quer procrastinar com a leitura da Bíblia, você vai falar, né? Isso aqui é importante. E eu não vou procrastinar com isso. Eu vou ler porque é importante para mim, é importante para minha casa, é importante para o desenvolvimento da minha família. E você vai fazer isso. Então, gente, autoridade é quando nós governamos, não só lá fora. Tem muita gente querendo ser autoridade hoje em tudo, né? Quer ser autoridade num determinado conhecimento, quer ser autoridade na igreja, quer ter títulos, quer ser autoridade em alguma coisa. Mas está esquecendo de ser autoridade aqui dentro, dentro de si mesmo. A autoridade dentro da sua casa, a autoridade com a sua família. Está esquecendo disso. Porque a autoridade mesmo, antes de você governar lá fora, de governar as coisas, você primeiro tem que ser autoridade e governar aqui dentro. É de dentro para fora. Essa autoridade divina que Deus nos dá, ela vem de dentro para fora. Então, para que nós sejamos autoridades, nós precisamos sim sair daqui de dentro para fora. Vamos correr, senão eu não dou conta de falar tudo. Então, qual é o perfil? Eu estou falando aqui de uma mulher, mas o perfil dela encaixa tanto nas mulheres, nas irmãs, quanto nos irmãos. De posicionamento, de governo, de tomar as rédeas da sua casa, da sua família, de buscar diante de Deus aquilo que Deus já tem para nós. Então, qual é o perfil de Lídia nos tempos de hoje? Lídia era uma mulher empreendedora que orava. Isso mostra que tudo que nós vamos fazer, coloca diante de Deus primeiro, não sai fazendo, não. Vai lá, coloca diante de Deus. Pergunta para Deus, apresenta para Deus. Ela era uma mãe que ensinava a palavra de Deus em casa. É o que eu acabei de falar agora. Você às vezes quer brigar batendo nos seus filhos, mas ele não te vê lendo. Como é que ele vai ler? Menino, você tem que orar, mas ele te vê orando. Ai, a minha esposa não ora, eu não vê. Te vê orando. O meu esposo não ora. Seu marido te vê orando. Às vezes a gente quer que as pessoas façam aquilo que a gente faz. Então nós temos que ser exemplo dentro da nossa casa, fora da nossa casa. Que as pessoas vejam, leva a Bíblia para o trabalho, deixa os seus amigos, seus colegas de trabalho, vê você lendo a Bíblia no trabalho, vê você louvando, balbuciando uma adoração a Deus no seu trabalho. É importante isso, Lídia fazia isso. Lídia fazia isso. Lídia era que sustentava ministérios. Quando ela recebe o evangelho, ela começa a sustentar os ministérios. Você já é um sustentador do Mães e Filhos? Você está aqui todo devocional, sendo abençoado com uma palavra. Não que seja cobrança, viu, gente? Aqui a Cris não cobra para você estar aqui. Mas você sustenta esse ministério que tanto te abençoa? Você envia uma oferta para um ministério? Você abençoa missionários? Lídia fazia isso. Lídia decidiu cumprir um princípio. Isso é princípio, gente. Abençoar ministérios que estão aí divulgando, propagando a palavra do Senhor. Você ser dizimista na sua igreja, você ser um ofertante, você ser mesmo um sustentador de missões, abençoar missões, quem está indo. Às vezes você não pode ir, mas você pode abençoar quem está indo. Tanto com orações, mas também financeiramente. Porque missionário não come oração, né? Missionário, ele precisa de doações, de sustentação. Então, Lídia passou a fazer isso. Ela sustentava missionários. Ela abençoava missões. Ela fez da casa dela um ponto de apoio para os missionários. Ela abriu as portas da casa dela. Também Lídia era uma intercessora que abria as portas espirituais da cidade onde ela morava. Você intercede pela sua cidade?
Você intercede pelo seu bairro? Você intercede pela sua nação? Você intercede pelos governantes do seu país? Você intercede ou você só reclama? Esse governo, esse povo, esse país não vai para frente, esse país está difícil. As nossas palavras, elas transmitem vida ou morte. Aquilo que sai da nossa boca é o que vai acontecer. Então, nós é que decidimos o que nós vamos usar da nossa boca. Se somos intercessores para abençoar realmente, ou só somos amaldiçoadores. E Lídia também era uma anfitriã do céu na terra. Anfitriã do céu na terra. Meu Deus do céu, gente. Isso é muito forte. Faça da sua casa uma casa de acolhimento, onde as pessoas sentem paz. Agora, se nem você mesmo sente prazer de ir embora para sua casa, como é que vai fazer? Então, nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa casa, da nossa família. Quem nós somos dentro da nossa casa? Como chefe, como sacerdote, como marido, como esposa, como dona do lar, como mãe, como pai, como filhos. Quem estamos sendo nós dentro da nossa casa? Estamos promovendo a paz, a alegria dentro da nossa casa, para que Jesus esteja morando ali. Nós temos dois altares em casa, a cama e a mesa. São altares. Altares mesmo. São esses dois altares que Deus estabeleceu dentro da casa. A cama e a mesa. A cama porque é lá onde o casal se multiplica e, né, tem a intimidade. E a mesa é aonde se mantém o pão da propiciação, que é Jesus, o pão da vida. Jesus está na mesa todos os dias. O que é que você conversa na sua mesa? Quais são as conversas que acontecem na sua mesa? Vocês se reúnem à mesa, se sentam à mesa para comer, para ter ali comunhão em família, ou cada um faz o seu prato? O marido senta no sofá para assistir televisão, a mulher come de pé encostada no fogão, o filho pega o prato de comida e vai para o quarto assistir ou jogando, a filha pega o prato e vai para o outro quarto para conversar com a amiga. E cadê a comunhão na mesa? Jesus está lá esperando e a família não se reuniu. Lídia não fazia isso. Lídia não fazia. Ela ensinou a casa dela. Aqui diz que ao mesmo tempo que ela foi batizada, toda a sua casa também foi. Eles começaram a cumprir e a obedecer os princípios da palavra do Senhor. Então, caminhando para o final, eu te faço uma pergunta: sua casa é um ambiente neutro? É uma base apostólica? Ou é um ambiente neutro? Onde não se fala, onde não se posiciona como uma família do reino de Deus, como um embaixador do reino de Deus. Como as pessoas aí, os seus vizinhos, as visitas que têm ido à sua casa, têm visto a sua casa? Como é que eles têm visto? Seus recursos estão a serviço de Deus ou apenas do seu próprio conforto? São perguntas de reflexão. Os recursos que vêm de Deus para você, que não é a gente que ganha, é Deus que nos dá força para a gente ir, fazer e acontecer. Ah, se não é Deus na nossa vida. Mas os seus recursos estão a serviço de Deus ou somente para o seu prazer? Você está disponível para ser resposta na sua geração ou não? São perguntas aqui de reflexão para que a gente entenda e faça uma autoanálise. Se nós estamos posicionados como uma pessoa dos últimos tempos. Lá em Timóteo fala que nos últimos tempos seriam amantes de si mesmos, cada um por si, procurando somente as coisas para o seu prazer. Tá lá Paulo falando em Timóteo lá, que nos últimos tempos nós encontraríamos pessoas assim. Mas e eu e você? Vamos viver essa características ou vamos viver características de homens e mulheres de Deus posicionados para os últimos tempos? É a gente que decide. No início da mensagem eu disse que tudo é uma decisão. A gente é que decide quem eu vou ser no reino e representante aqui na terra. É você que decide aquilo que você quer ser.
Então, que nessa manhã nós venhamos, sim, orar e buscar diante de Deus. Pai, eu quero ser um exemplar. Eu quero essas características de Lídia para minha vida, uma mulher posicionada num tempo em que mulher não se posicionava, mas ela decidiu se posicionar como crente. Eu agora conheço o evangelho e eu defendo o evangelho na terra. Gente, aquele tempo, vai assistir os filmes daquele tempo, vai ler a Bíblia e ver como era aquele tempo. O evangelho naquele tempo já era complicado de ser propagado, ainda mais por uma mulher. Mulher não tinha voz. Mas ainda assim, ela era uma mulher influente, ela sabia. Gente, tem que orar pedindo sabedoria a Deus. Deus, como é que eu vou entrar para falar do teu amor nessa empresa, nesse lugar, nesse grupo, no meio dessas pessoas? Como é que eu vou me posicionar? O Espírito Santo de Deus nos ensina, gente. Ele é o nosso maior amigo, professor, guia, paracletos. E nós precisamos buscar isso é nele, esse aprendizado. Leia a Bíblia, que você vai ver características de pessoas que vão nos ensinar. Então nós precisamos nos posicionar. Lídia não pregava como Paulo. Ela não era uma pregadora eloquente, mas ela decidiu abrir, ceder, dar espaço para pessoas que não tinham onde dormir, não tinham onde passar a noite, se alimentar para continuar a jornada da pregação da palavra do Senhor. Às vezes você está aí, eu não falo como a pastora Renata, eu não prego como a pastora Cris, eu não prego assim como fulano, eu não sei falar como ciclano. Mas às vezes você pode ceder a sua casa como abrigo para alguém, dar uma alimentação para um missionário, dar uma oferta, investir o seu recurso no reino de Deus. Gente, você não precisa ser igual a outros. Deus nos fez cada um individualmente com seus dons e talentos, de forma que nós podemos contribuir para que o reino cresça. Então, olhe para si e veja a forma como Deus quer usar você. Às vezes, Deus quer usar você como pregador lá dentro da sua empresa. Às vezes Deus quer usar você como um abençoador da sua família, da sua casa, dos seus filhos. Então se posicione como tal que Deus vai te honrar nisso aí, como dona de casa, como pai, como servo. Mas você precisa se atentar para isso. Então, Deus usa homens e mulheres nesse tempo para sustentar e ajudar pessoas que estão dispostas a sair de dentro da sua casa, de dentro da sua igreja, de dentro do seu quadrado, para ir. Nós temos aqui, né, a Cris e o Sidney, a família que está indo para outro lugar, né? Estão indo expandir. Eu não posso, nesse momento, fazer isso, mas eu tenho que ajudar quem está indo fazer. Você, às vezes, não pode fazer o que outros estão fazendo, mas você pode ajudar de alguma forma aqueles que estão podendo isso fazer. Então, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar naquilo que Deus tem nos chamado. Então, que você seja esse homem e essa mulher de autoridade, de governo que Deus tem chamado. Mas lembrando, ter autoridade e governar antes do externo tem que ser aqui dentro, numa intimidade com Deus, num posicionamento com Deus, buscando de Deus aquilo que Ele tem para nós, o que, que Ele tem para a gente, porque senão nós não conseguimos. E essa é a palavra que eu deixo para nós aqui nessa manhã. E ela vem também como espada de dois gumes para ir para aqui. Para mim também, que eu venha me posicionar como uma mulher nos últimos tempos, me posicionar como serva, como filha de Deus, como uma mulher que entende a palavra de Deus e quer ganhar outros, quer desenvolver, né? E evangelizar é a nossa maior missão, é ir até os confins da terra para que todos possam conhecer o amor do Senhor. Mas lembrando, antes, ficar em Jerusalém para ser revestido. Então, que a gente possa estar aos pés do Senhor, buscando sempre de Deus sabedoria, autoridade, conhecimento, porque é só. Eu tenho uma comunidade que chama O Despertar das Águias. E lá eu ensino que antes da águia voar, ela precisa aprender no ninho.
E que ninho é esse? Aos pés do Senhor. Então, às vezes, a gente está querendo voar, está querendo fazer tantas coisas acontecerem, mas primeiro a gente tem que estar dentro do ninho. É no ninho que a gente aprende como é que vai ser o voo, como é que bate a asa, como é que decola, como é que aterrissa, como é que faz tudo. Se a gente não está aos pés do Senhor, orando, buscando a Deus, a gente não vai ter um voo de sucesso. A gente não vai conseguir se posicionar bem. Então, ore e Deus vai sim te enviar aos confins da terra. Às vezes, os confins da terra é cuidar da sua própria família, da sua casa. Às vezes, o confins da terra é você ir até o seu vizinho e falar do amor do Senhor. Às vezes, o confins da terra é você ir para Angola, é você ir para qualquer outro lugar. Mas, primeiro, precisamos buscar ao Senhor, sermos obedientes, sensíveis à voz do Senhor, cumprir princípios, desenvolver a obediência a Deus, para que Deus possa nos enviar, nos levar e cumprir tudo aquilo. Porque quando nós somos obedientes e cumprimos princípios, os princípios nos abençoam. Mas quando quebramos princípios, os princípios nos quebram. Então, quando nós obedecemos a Deus e cumprimos princípios, Deus vela pela nossa casa. Como diz lá em Ageu, né? Enquanto muitos estão cuidando das suas casas e deixando a casa de Deus, vocês comem como não se fosse em saco furado, recebe dinheiro como se estivesse em saco furado, veste e não se aquece, continua sentindo frio. Mas quando nós nos importamos com as coisas de Deus, somos obedientes a Deus, Deus se importa conosco. Deus se importa com a nossa casa, Deus se importa com a nossa família. Então, quer ter uma família abençoada? Quer ter uma casa abençoada? Quer ser abençoado financeiramente? Se preocupe primeiramente em cumprir os princípios da palavra de Deus, em obedecer a Deus, e com certeza você, a sua casa, a sua família serão abençoados. Obrigada, Cris, por esse tempo de palavra. Eu quero fazer uma oração, posso? Então vamos orar para que Deus possa desenvolver em nós essas características de pessoas obedientes, de pessoas posicionadas no reino, determinadas, decididas e obedientes à palavra do Senhor. Porque com certeza Deus vai nos honrar. Pai, nesta manhã, Deus, eu elevo a minha voz em oração, ó Deus, pedindo ao Senhor a bênção do Senhor sobre cada um que está aqui conosco nessa manhã, nesse devocional do Mães e Filhos que oram. Deus, o projeto já diz mães e filhos que oram. Isso denota, Deus, casa abençoada, família abençoada, pessoas abençoadas e pessoas de oração que cumprem princípios. Então, Pai, que nesta manhã, todos que decidiram estar aqui nesse devocional nessa manhã, venham, ó Deus, desenvolver diante do Senhor esses princípios de obediência, esses princípios, ó Pai, de busca, de oração, de que decidam ser bênção primeiramente dentro das suas próprias casas, para que toda a sua família possa ir e fazer e cumprir o chamado, o propósito, para que sejam bênção para outros. Deus, eu declaro nesta manhã a autoridade que o Senhor me dá nesta manhã. Pessoas abençoadas, casas abençoadas, famílias abençoadas, filhos abençoados, pessoas obedientes, com ouvidos sensíveis à tua voz. Deus, prospera a vida dos teus filhos. Prospera, Pai, em nome de Jesus. Que eles sejam abençoados, que eles sejam prósperos, que eles sejam, Deus, em nome de Jesus, alcançados pela tua misericórdia nessa manhã. E eu já profetizo nesta manhã que essa semana será uma semana abençoada de conquistas e de realizações. Que sejam abençoados, que consigam conquistar tudo aquilo que já vem buscando diante de Deus. Que Deus estenda as mãos sobre cada um de vocês e os abençoe em nome de Jesus. Essa é a minha oração nessa manhã. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.